Jeunesse. We are redefining youth. Reserve é resveratrol. Estas duas palavras têm alguma semelhança, e isso é evidentemente intencional. Reserve é um produto da Jeunesse, e o resveratrol é o seu principal ingrediente. Mas não é o único. Reserve tem 8 outros ingredientes ativos. Tem sumo de cereja, aloe vera, romã, chá verde, mirtilo, extrato de grainha da uva, açaí e suco de uva. Por que todos estes ingredientes exóticos? Principalmente porque todos eles são poderosos antioxidantes. Antioxidantes significa que combate a oxidação. Mas o que é isso de oxidação? É na realidade o que acontece quando cortamos uma maçã e a deixamos exposta ao ar. Essa maçã começará a ficar escura e é isso a que chamamos de oxidação, exatamente como um pedaço de metal que enferruja quando fica exposto ao ar. Isso é uma reação química que acontece sempre que o oxigênio está presente. E o oxigênio está presente em todo o nosso corpo. Então ele vai oxidar tudo, inclusive o nosso DNA. Felizmente nós temos no nosso organismo antioxidantes projetados para contrariar a ação destrutiva do oxigênio. O problema é que muitas vezes isso não é suficiente para evitar todos os danos que podem ser causados pela oxidação. É por isso que o nosso corpo tem necessidade de usar antioxidantes extra, através da alimentação e, em especial, os que são provenientes dos frutos coloridos, como por exemplo os mirtilos, o açaí, cerejas e as uvas. Esses antioxidantes estão localizados debaixo da pele desses frutos e eles existem exatamente para proteger os próprios frutos contra a oxidação. Reserve tem uma excelente combinação de antioxidantes, especificamente com a capacidade de reparar danos causados no nosso DNA. Mas para reparar o DNA, Reserve tem que chegar ao DNA. E o grande obstáculo é o de conseguir atravessar a membrana celular. Poucos ingredientes são capazes de fazer isso. Está intensamente provado que Reserve tem realmente essa capacidade de atravessar a membrana celular. KPI é um teste que consegue medir o potencial antioxidante dos produtos naturais. Ele foi elaborado para descobrir se esses antioxidantes podem penetrar e proteger as células dos danos oxidativos. Reserve obteve resultados notáveis. O seu KPI score é de 37,1 unidades por centímetro cúbico, que está muito acima do padrão médio. Compreende agora porque Reserve é excelente na reparação dos danos oxidativos do nosso DNA? Mas esta não é a única característica positiva do Reserve. Reserve melhora a nossa longevidade e eu vou mostrar-lhe como. Você sabe que se comer menos viverá mais. Se você conseguir ingerir menos 40% de calorias, poderá viver cerca de 30% mais de tempo. E isto está devidamente provado cientificamente em todo o mundo. Então, por que é que a restrição calórica aumenta a longevidade? Para entender porquê, temos que viajar até ao mundo fascinante da genética. Você sabe que nós temos cerca de 20 a 30 mil genes, localizados em cada um dos 46 cromossomas. Esses genes guardam o código secreto para fabricar milhares de diferentes proteínas que nós necessitamos para crescer, trabalhar, pensar e sobreviver. Os genes não são ativados todos ao mesmo tempo. Na verdade, apenas 10% trabalham ao mesmo tempo em cada momento. Os outros estão adormecidos e eles acordarão em ocasiões especiais em que são necessários. Alguns continuam adormecidos em quase toda a nossa vida. Sim, toda a nossa vida.
a menos que nós estejamos em perigo. Quando a nossa vida está ameaçada, alguns desses genes chamados genes de sobrevivência acordam de repente, especialmente um grupo chamado sirtuínas, que por sua vez irão ativar a produção de enzimas específicas. E adivinha o que acontece então? Essas enzimas impulsionam todas as funções e sistemas: cardiovascular, autoimune, pulmonar, digestivo, etc, etc. Mas o mais interessante é que aquelas enzimas promovem a estabilidade do DNA e inibem a formação de DNA anormal. E isso é fundamental para a nossa longevidade. Ficar com fome ou reduzir em 40% a ingestão de calorias será considerado pelo nosso corpo uma ameaça. E isso irá ativar automaticamente os genes da sirtuína. Esta é a explicação de como a restrição de calorias promove a longevidade, protegendo todas as nossas funções. Mas ficar com fome toda a sua vida não é uma coisa muito agradável. E também não é realista para muitos de nós. É por isso que os cientistas têm procurado algo que tem o efeito da restrição calórica, mas sem nos fazer passar fome. E eles encontraram isso no vinho tinto. O vinho tinto contém polifenóis. Polifenóis são as moléculas que dão a cor ao vinho tinto. Dão a cor marrom ao chocolate, a cor verde ao chá, uvas, maçãs, amendoins e muitos outros frutos e vegetais que estão carregados de polifenóis. O resveratrol é uma dessas moléculas que foi descoberta em alta concentração na pele das uvas tintas e que desempenha um imenso papel na longevidade humana. Essas moléculas podem ativar o gene sirtuína, mesmo quando não existe restrição calórica, reparando os genes afetados e, dessa forma, aumentando a longevidade. Então, quais são os reais benefícios do Reserve? Reserve aumenta a resistência, aumenta a produção de mitocôndrias produtoras de energia nas células musculares, aumenta a força e reduz a fadiga muscular, melhorando a coordenação motora. Reserve aumenta a memória. Da mesma forma que perdemos a força e a resistência em nossos músculos à medida que envelhecemos, nós também vamos perdendo memória, tempo de reação e processamento de informação. Então, Reserve aumenta a memória e o tempo de reação. Reserve melhora a obesidade. Em 2005, cientistas do Canadá e do Chile descobriram que o resveratrol parece contrariar os efeitos dos ácidos gordos e também reduzir a taxa de açúcar absorvida pelo intestino. Reserve melhora a resistência contra as doenças inflamatórias crónicas. E não podemos esquecer que a inflamação crónica é uma das causas principais dos danos causados no DNA. Resveratrol já demonstrou reduzir a inflamação de forma significativa a nível celular. Como devemos usar Reserve? Reserve apresenta-se na forma de um gel. E esta apresentação em gel é muito importante, porque aumenta muito a biodisponibilidade de todos os ingredientes, o que significa uma melhor difusão através da barreira digestiva. Você pode usar de 1 a 3 saquetas por dia e em qualquer momento do dia. Em conclusão, resveratrol é uma descoberta excepcional. E como tantas vezes acontece com as grandes descobertas, as respostas acabam por se basear numa ideia muito simples. Usando moléculas naturais encontradas na natureza, nós podemos ativar os seus benefícios anti-inflamatórios, antioxidantes, antibacteriano, normalizar o excesso de açúcar no sangue, enfim, viver mais.
Reserve é um potente regulador celular que oferece uma forte ação antioxidante, evitando os riscos dos radicais livres. Reserve tem um efeito semelhante ao da restrição calórica, ativando a sirtuína, oferecendo a proteção que o nosso corpo necessita em relação a todas as doenças relacionadas ao envelhecimento. Sentimos o seu efeito logo depois de tomado. Mais energia, melhor foco e concentração. Reserve é extraordinário para todos e cada um de nós. Meu nome é William Amzalag e eu faço parte da geração jovem. Até ao próximo episódio. Jeunesse. We are redefining youth.